Gente querida, em Brasília, 19h30, está na hora da gente começar a nossa semana do propósito. Vamos escutar essa musiquinha? Pode aumentar o volume, por favor, Ana? Que bonitinha. Talvez a gente esteja chegando de um dia agitado, talvez a gente esteja chegando cansado. Então nós vamos dar uma respirada para limpar a mente, limpar o coração, para avançar a semana do propósito que começa hoje, agora. Vou fazer uma respiração bem funda e vamos soltar aos pouquinhos. Uma outra respiração bem funda. Um pouquinho. Essa música é japonesa. Uma respiração terceira, funda, funda. Muito bom. Está um pouco alto. Está um pouco alta. Muito bom. Podemos baixar a música agora, querida Ana Karina. É engraçado quando a gente. É engraçado quando a gente fala de propósito, muitas pessoas pensam, o pensamento primeiro que vem na frente, na mente, é que o propósito é como se fosse um objetivo, um autodesafio, uma força algo a ser conquistado. E a impressão que dá é que a maneira que geralmente a gente pensa em propósito, a gente joga o propósito para frente. A gente não olha as muitas facetas do propósito. O propósito está dentro da gente. O propósito está no caminho da gente. E o propósito também está no objetivo da gente, onde a gente quer chegar. Mas, curiosamente, o- é mais fácil a gente ver que o eu é a gente. É um pouquinho mais difícil de perceber que o caminho também é a gente. E o desafio maior é ver que aonde a gente quer chegar também é a gente. Nós somos essas três dimensões. Então, nós vamos trabalhar cada dia dessa semana uma dessas dimensões. Hoje vamos trabalhar o eu. Como que o eu acaba absorvendo cargas, dores de diversos lugares e recebendo essas cargas e dores, recebendo o tratamento de que são nossas, enquanto apenas estão na gente. Nós vamos ver isso com calma. Quero cumprimentar todos vocês. Vou pedir inicialmente que todos os parceiros, Dalva, Nani, Danilo, todos levantem a mão daquele jeito assim, porque quando você levanta a mão, joga todo mundo para frente. Mariana, querida, que eu não tinha falado, não tinha visto, Sandra Ossani, aperta a mãozinha assim, isso. Agora a gente vê Daniela Rojas, Givago, Alice.
Oh, quanta gente querida. Doane, todos nós, a Ana Cristina e Roberta, em Caxias do Sul, estamos, a própria Ana Karine, estamos aqui mais ou menos umas 18, 20, 18 cidades diferentes, parceiros diferentes, mentalidades diferentes, que se somam para fazer para você uma semana que marque um marco zero da sua percepção da vida. O Imensa Vida é uma escola que tem essa característica de olhar nesse lugar, o- entender esse grande movimento da vida. E todos os que estão com a mãozinha levantada, que bonitinho, tá tudo amarelinho. Todos que estão com a mão levantada, ah, tudo bem, Liliana? Não tinha falado de você. E, então, todos que estão, Solange também, vão ter o momento de da gente se falar, tá bom? Antônio Carlos não levantou a mão, mas está presente aqui com a gente, tá? Então tá. O assunto do propósito hoje é nós olharmos para os elementos que bloqueiam a gente. Vamos dizer que a nossa vida, a gente esteja vivendo num aprisionamento. Então, quando a gente está aprisionado, qual é o propósito? Se você está numa prisão, o melhor que você consegue pensar é uma cela melhor que tenha ar-condicionado e TV a cabo. Então, você consegue perceber que o propósito não é situacional, não é uma resposta ao que te aprisiona. Isso é outro assunto. São como as cargas estão dentro de nós. Inicialmente, a gente fala que essas cargas são do sistema familiar. Podemos também dizer que essas cargas são nossas, vêm da nossa própria caminhada. Também nós podemos ver que elas podem ser mais antigas e vir de muito mais longe, como nós vamos ver agora. Tá bom? Muito bom, gente querida. Podem abaixar as mãozinhas, só mostrando aqui em Santa Catarina, olha que as lindas montanhas da Serra Catarinense, em que a gente está aqui. Bom, vamos compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela. Um momentinho. Diga se estão vendo aí. Uma Sim. jornada pela presença e conexão. Propósito. Hoje nós vamos olhar para o eu e vamos ver quando ele começa a acontecer na gente. Porque a gente nasce sem nome, sem idioma, a gente nasce sem nenhuma referência externa. Apenas a gente é retirado da mãe, ou a gente sai da mãe, a gente por nosso próprio esforço dos pezinhos, e estamos ainda numa relação simbiótica. Nós e a mãe somos muito interligados. E vamos ver em que momento que vai entrar o não. Em que momento vai entrar a restrição? Quando a criança vai dizer não. Ou quando ela falar para mim e apontar o peito quando disser para mim. Quando acontece o não? O ego, o eu. Então, o nosso eu é um espaço onde
acontecem esses entraves emocionais das diversas camadas. Elas podem ser cargas transgeracionais, como vemos aqui, as dores da família. Então eu pergunto para você, as dores de um bisavô ou mais para trás, um avô do avô, que ao morrer, que nos últimos anos de vida se sentiu desvalorizado, que ninguém valorizou ele, eu pergunto para você, aonde foi parar a dor de não ter sido visto, reconhecido e valorizado? Essa dor permanece no sistema e vai pulando nas gerações. Ou uma avó que foi amava uma pessoa, mas por condições familiares foi obrigada a casar com uma pessoa que ela não gostava e fez família, teve filhos com essa pessoa que não gostava. Como fica o coração dessa, o sentir dessa senhora? E aonde vai a dor que ela sentiu? E também a incompreensão das coisas. Um dia estamos aqui, de repente acontece um evento, um acidente, ou morre alguém da família, ou morre um filho, e como entender isso? As dores que vêm. Então a gente consegue perceber que existem três grandes grupos de dores, que é a dor do, do que não foi visto, do que não foi sentido e do que não foi compreendido. Essas três cargas básicas vão atuar no nosso corpo. Nós vamos aprender a ver, inclusive pelos órgãos, descobrir de onde, quando é esse órgão que está com sintomas, então a gente consegue perceber qual é o tema, o assunto que está vindo para lá. Essa, muito bom. E qual, você acha que a origem do universo e a origem do eu são diferentes? A gente sabe que o universo ele explode a partir de um momento do Big Bang, né? Se a gente olhar essa imagenzinha aqui, a gente vê que tem algo anterior ao Big Bang, e aí tem um momento do Big Bang, que é essa iluminação. Depois tem um período aqui de uns 100, 300 mil anos, que vai produzir a inflação e vai produzir o esfriamento, e aí vai começar a expansão até que chega no, no momento em que o universo fica todo esparramado de informação e matéria. Essa informação é uma informação que gera, que coagula a energia. E a energia coagula a matéria mais para frente aqui, quando constrói as estrelas, que são aglomerados desses elementos, né? Hidrogênio e hélio, principalmente, e vão organizar essas galáxias, e depois fazendo esse Sol, que nem esse daqui é o nosso Sol, e aqui, bem fora de proporção, está o nosso planetinha, certo? Então, a pergunta que é, será que o universo, o nascimento do universo, a, a explosão do universo, o nascimento do universo e o nascimento do nosso eu, tem relação? As origens são diferentes ou são a mesma? E esse é um tema que a gente se debruça há muitos anos para cuidar de entender que as dores. Será que o universo tem dor? Será que essas dores do universo se materializam no nosso planeta? Será que essas dores se materializam em nós? Será que temos em nós algumas dores que também chamamos nossa, que não são
da nossa caminhada, nem do nosso sistema familiar, nem da nossa espécie, mas são dores que estão no próprio universo, o universo que nasce e morre. Durante muito tempo, inclusive o Einstein falava isso, é muito difícil para os físicos entenderem o universo que nasce e morre. Como é para a gente saber que a gente nasce e morre? Como é para a gente sermos assim uma espécie de chaveirinho, um diminutivozinho do universo? Nós somos uma miniaturinha do universo. Muito bom. Aqui está um tema para a gente trabalhar, que o Big Bang trabalha numa direção e o amor trabalha em outra. Então, o amor é um tipo de Big Bang invertido. Então, essas cargas que nós estamos vendo que vêm de fora, algumas também nós produzimos, né? Elas grudam na gente. E é interessante que elas vão grudar dentro de algumas localidades, alguns planos. Então, Boa noite, no eu momento, sou Mariane de Janaúba, no, Minas no Gerais. momento da própria fecundação, a gente já vê como que essa na formação do embriãozinho, naquela primeira organela do nosso primeiro grupo celular, ele já se organiza em três pisos diferentes. Um piso antigo que vai se abrir para receber cargas especificamente desse período. Um piso meso e um piso ecto. Nós vamos ter chance de enxergar como que o nosso corpo ele mostra, aponta os assuntos que precisam ser trabalhados. Então essas cargas grudam no piso e esse grude é possível da gente trabalhar. O medo, ele se gruda no piso antigo, onde tem o cérebro reptiliano. A vergonha, ela gruda no piso meso, no cérebro, pelo cérebro mamífero. E a culpa gruda no piso novo, onde temos o cérebro racional. Então, de algum jeito, essas três cargas que nós estamos vendo, visto, sentido e compreendido, estão ligadas a esses três grandes entraves: o medo, a vergonha e a culpa. Esses são como se fossem pilares que marcam direitinho os órgãos do corpo. Então, a gente consegue perceber, através da narrativa da pessoa, quais são os órgãos que estão indicando. Esse olhar profundo para a saúde e para o corpo inverte a perspectiva de que a enfermidade tem que ser afastada, repelida, combatida, suprimida. Ao contrário, a gente tem que ter uma atitude de agradecer essa manifestação quando chega uma enfermidade, porque, na verdade, a enfermidade já é a cura acontecendo, já é o processo que já está apontando: olha, faltou isso, olha, aquilo deveria ter acontecido, está demorando para acontecer aquilo. Então, o corpo sabe ensinar, sabe apontar essas belezas. E isso também mostra um pouco a pegada dessa escola. Nossa escola, a Imensa Vida, ela está muito concerne, né? Muito atenta, preocupada, zelando, né? Zelosa dessa questão do corpo. Mesmo porque os trabalhos de constelação que muitas vezes nós vimos nesses 20 anos de constelação, a gente viu como que
o constelador chegava diante de uma enfermidade e ele tinha muito poucos recursos para olhar, decifrar, ser útil para o cliente. Então, esse grupo que tem na presença aqui junto a Nani, que é uma doutora de medicina chinesa formada na China, que mora no Uruguai, e o Antônio Carlos Lage, que é um médico, se eu for ler aqui o currículo dele também, homeopata, obstetra, psicanalista, constelador. Então, essa pegada desse grupo que está aqui é de olhar bem além do que os sintomas estão mostrando. E então, essa. Vou interromper o compartilhamento, era só isso por hoje, a outra parte vai vir amanhã. Então, nós estamos olhando para o eu, não é mesmo? E estamos vendo como que podemos lidar com esse assunto. Vou pedir para a Cleide, que é uma embriologista, contar para a gente. Cleide, como é que você vê, como embriologista, as cargas e a superação das cargas na gente? Delícia isso, não é? Quando nós observamos o Big Bang, e hoje já podemos observar que a fecundação, os ovos, quando o espermatozoide e o ovo se encontram, dá uma explosão. Isso já foi filmado, né? Isso é muito interessante. Mas a vida começa, sim, antes mesmo da fecundação, né? Então, a observação, sem a maturidade da separação, nos permite registrar em nós as nossas questões emocionais, né? E o medo, assim como outros sentimentos e sensações causados nessa primeira impressão, e como foi dito hoje, não. Como foi dito, é como É, forma de defesa, né? E tá tudo bem. Só sim, que através do medo, do ódio, vem também a culpa, vem primeiro a vergonha, depois a culpa. sim, E como num juiz, diante de um juiz, o culpado merece ser punido. E quando vem a punição, então sim, nós expressamos no mundo tudo aquilo que está no nosso inconsciente. Isso sem falar da inatividade, né? Que a gente carrega do nosso sistema. Então, e a culpa vem através das dificuldades das relações, vem das dificuldades financeiras, vem da dificuldade de construir, de realizar no mundo. Isso torna-se um ciclo vicioso, porque eu entendo que eu não mereço, né? Ou eu mereço ser castigado, que também está essa dualidade que segue junto aí nesse sentimento. E o medo de ser castigado vem a trazer o anseio da busca da perfeição, daquilo que eu devo realizar, como eu devo realizar, de acordo com as questões que aparecem na vida. Portanto, a criança ou nós, enquanto adultos, estamos inconscientemente agindo na vida através de padrões construídos lá nessa primeira parte da vida, que vem desde a concepção até o parto. E a gente vai julgando e culpando o outro. A gente culpa o vizinho, o amigo, o namorado, o marido, o sistema, o prefeito, o presidente. E nós não percebemos que são essas memórias que vão agindo de forma inconsciente na vida. Então, nós atraímos determinadas situações para que nós possamos ter a possibilidade de se conhecer, se acolher, se nutrir, se perdoar e fazer movimentos de amor. Então, a culpa faz com que a gente seja punido. E essa divisão entre amor e ódio do início do ciclo da vida vai causando mais divisões ao longo da vida. E sim, essa vida vai coexistindo até que a gente toma consciência e clareza de que podemos fazer diferente. sim, Cleide. E Você aí falou tem uma aquela coisa sensação, importante. né, de que se eu for perfeitinha, boazinha, se sentar de perninha fechada, se comer de boquinha fechada, né, se não falar mais do que deveria, eu vou ser amada. Eu sendo amada, eu não sinto ódio, vou para o céu. Lê do engano.
né? Aí de verdade é que nós vamos para o inferno de cabeça para baixo. Então, Cleide, você tocou num ponto sobre desde o primeiro momento que a gente nasce, como se fosse o momento da concepção. Mas, Daniela Carneiro, a gente consegue perceber que as informações daquele ser já estão presentes mesmo antes, não? Você não dá uma palhinha sobre isso, Dani? Hum, é, a A gente Dani traz, também faz parte, é uma doutora, também faz parte da equipe responsável pela parte de saúde, né? Por favor, Dani. então, a gente já traz, né, todas as informações que vêm da família, né? Que nós vamos carregando de todos que vieram antes. Então, eu costumo dizer que nós somos um livro que nós já viemos uma parte escrita. E essa parte escrita, a gente pode modificar. Isso epigenética nos diz isso hoje, né? Podemos modificar, podemos trabalhar, podemos olhar para isso, podemos aceitar, né? E aí modificar essa escrita. Mas sim, a gente já vem com essa pré-escrita, com todas as informações que vêm aí da família paterna e materna. Tá bom. Aisha, está presente? Eu vejo que chegou também a Helena Cléia, o João. Muito bom. Nós Tô temos aqui, uma. tá? Boa noite a todos. Aisha, eu queria pedir para você, se você não elabora com a gente, como que essas cargas, né, que nós estamos especificamente olhando para medo, que é uma coisa que entra pela frente, né? Medo é visão. Vergonha, que já é o cérebro mamífero, que é a amígdala, e a culpa, que é a razão. Como que você vê o amor imaturo que junta tudo isso, o ciclo? Boa Cadê você? noite. Então, para trazer um pouquinho, né, da visão também sistêmica e das cargas, toda reação, toda ferida emocional, ela é uma contração ao movimento da vida, né? Então, existia esse movimento que é o próprio desenvolvimento da vida, né? E a criança, ela vai tanto dentro do útero, porque a gente, quando estuda as feridas emocionais, a gente percebe, por exemplo, que a rejeição, que vai ser o medo, já acontece dentro do útero, né? Então, em qualquer movimento em que esse fluxo da vida ele foi interrompido ou contraído, esse corpinho, né, essa memória celular, ela gera uma contração. Essa contração, ela vai cortar esse fluxo, né? Vai fazer com que aconteça um nó, uma ferida, um medo. E quando a criança nasce, muitas vezes, então, já tem essa memória celular. Assim como a Dani e a Cleide trouxeram, são memórias que às vezes vêm transgeracional, então está vindo também nesse sistema e acaba chegando, né, para aquele ser como uma possibilidade de resolução, ou pode ser também a partir da história, né, pessoal daquela criança que viveu alguma experiência, né, difícil, traumática e que fez com que esse movimento fosse interrompido, então não se completou. E tudo aquilo que não se completa vira o nó, o bloqueio, né? Então, seja o medo, que depois vai se manifestar como um mecanismo de defesa, essa reação, né, daquilo que eu não conheço, que eu não compreendo, então eu me contraio porque tenho medo de morrer, né? A sobrevivência. A culpa como essa violação de uma norma, de uma regra ou um decreto familiar. Então, se tem, né, na minha família uma condição e eu, de repente, quero fazer diferente, eu me sinto culpada, vou me sentir culpado, porque eu estou indo contra a regra padrão, né? Por isso também a gente vai estudar na formação a culpa e a inocência, que são essas duas manifestações da consciência individual. E a vergonha, né, ou a humilhação é aquilo assim, quando eu não agradei, quando em algum movimento na minha expressão eu não
correspondia às expectativas, né? Seja da família, seja da mãe, seja do pai, seja as expectativas sociais. Então, aquele ser, né? Aquela criança que está em pleno desenvolvimento emocional, psíquico, ela vai perceber, então, que o mundo externo olha para ela de uma forma agressiva ou de uma forma que não aceita, né, como ela é. E com isso, esse ser ele passa a se desconectar. Então a criança, né, nós, isso aconteceu com todos nós, a gente passou a se desconectar da nossa essência e a gente passou a criar uma autoimagem, como eu deveria ser para corresponder, como eu deveria ser para receber amor. E aí a gente vai estudar, existem vários mecanismos, né? Então, muitas vezes, se os pais manipularam, essa criança vai desenvolver uma personalidade, se a criança teve muita privação, vai desenvolver uma outra personalidade. Então, cada um de nós tem esse traço de caráter, né? Vai ter uma memória corporal que vai se manifestar também numa estrutura psíquica, e isso vai fazer com que a gente tenha determinados comportamentos na vida adulta, né? Que nem sempre é a verdade, mas é a nossa leitura de mundo. Então, essas feridas, elas vão marcar a forma como a gente se expressa, como a gente se relaciona e como a gente também, como dizia a Cleide, né, se a gente se sente merecedor ou não daquilo que a vida tem para oferecer. Uhum. Puxa, quanta coisa! Então, vou aproveitar que o Antônio, Carlos e a Nani, a Nancy estão aqui para perguntar assim: bom, é possível para uma pessoa enferma encontrar o propósito? O que que você acha, Antônio Carlos? É possível uma pessoa doente encontrar o propósito da vida? Nancy, o que que vocês acham? Ou o propósito já passa por aí? Boa noite, Antônio. Boa noite, gente. O propósito já passa por aí, né? Já passa por aí. Mas é claro que é inteiramente possível, né? Eu acho que o propósito de uma escola como essa é uma prova de que é possível encontrar essa, essa, essa cura, essa integração, né? Isso. Então é isso. Fala, Para isso nós Nancy. trabalhamos também, né, Nancy? Fazendo o detox, né? Trabalhando a cura do emocional com o físico. Sim, eu acho que cada doença, cada síntoma, ele vem a deixar uma mensagem. Então, é, é só escutar o nosso corpo, ler todas as senhas que ele dá para nós e aprender a ler, a escutar nosso corpo. Porque cada um dos sintomas, da sintomatologia da doença, ele traz para nós uma mensagem muito forte. Você não está olhando, você está ultrapassando os limites, você está trabalhando muito, você não descansa. Tudo isso, né? São mensagens que a gente pode escutar. Então, a gente tem que ser grato com cada uma Você estava com ela lá. das doenças e olhar para elas. Sim. Vamos aproveitar. Muito obrigado. Vou pedir agora a opinião do Givago e da Duane, que está em Portugal. O Givago está aqui em Belo Horizonte. Rapazes, meninas, o que você, no caso, rapaz e menina, o que vocês acham? As constelações têm contribuído para limpar essas cargas emocionais? O que que vocês podem dizer, Du e Gi? É, boa noite. Bem,
não só posso falar que ela tem contribuído muito para essa limpeza dessas cargas, por sua experiência viva disso, né? Todos nós somos. A partir do momento que a gente consegue perceber, né, o modo como essas cargas chegam na nossa vida e elas influenciam os nossos comportamentos, e no momento que a gente tem contato com essas percepções, a gente tem a condição de mudar nossa postura, automaticamente a gente já muda o modo como isso influencia a nossa vida. Então, o grande ganho das constelações familiares é essa possibilidade da gente perceber aquilo que influencia na nossa vida e ter a atitude necessária para mudar a postura que a gente vive e fazer com que essas cargas, esses sintomas, né, ou eles desapareçam, ou a gente aprenda a conviver com eles com harmonia. Então, as constelações elas trazem esse grande ganho de aumentar e potencializar a nossa percepção da nossa própria vida e fazer com que a gente possa tomar a decisão necessária e a autonomia e a autorresponsabilidade de mudar os caminhos da nossa vida, né? Sim. Compreendendo principalmente qual que é o nosso propósito a partir disso tudo. Sim. Duane, quando a criança vê o pai e a mãe brigando, ela fala assim: papai está brigando com a mamãe, ou a mamãe está brigando com o papai por minha culpa. A culpa deve ter sido minha. A culpa fui eu. O amor infantil assume essas cargas. Nós estamos estudando hoje como que essas cargas se grudam. E elas se grudam apenas quando existe o pensamento infantil. Existia uma, até escrevi isso num livro, que é assim: todas as enfermidades são, no fundo, doenças infantis. Então, todos os médicos, Tony, são pediatras, certo? Porque são doenças da infância, da criança. É a criança que adoece. O adulto não adoece. O adulto não deixa grudar, enquanto a criança gruda. É interessante porque a criança vai receber uma educação para agradar o outro e ela vai deixar o seu movimento natural, muitas vezes, para poder receber atenção e carinho dos outros, e ela se afasta dela mesma, criando o eu. Então, o eu já vem desse lugar do afastar-se do ser. E aí chegamos nesse momento de ver que a criança, que então toma as cargas, é ela quem aglutina essas cargas e mantém essas cargas até a gente ter bastante idade, mas ainda carregando a criança. Então, qual é o movimento da constelação, se não o de acessar essa essência, esse adulto, convidar o adulto para olhar essas cargas da criança. Você tem aí em Portugal trabalhando, a Duane, nós somos sócios do Imensa Vida Portugal, que honra, que espetáculo. Uhum. E como que é o trabalho que vocês têm feito aí? Então, aqui a gente tem esse olhar, né? Quando, como você está aí a dizer sobre a culpa, né? O que é a culpa? A culpa é aquela emoção que surge de quando falhamos de cumprir alguma situação ou deixa de atender a expectativa daquele pai, daquela mãe, ou muitas das vezes quem cria expectativa no outro? A nossa criança. E quando isso não é concretizado, ela se frustra, né? E dentro do contexto das constelações,
a culpa ela pode ser vista como uma forma de lealdade à família, onde a pessoa sente que se libertar dos padrões disfuncionais daquela família é como se ela estivesse traindo aquela fidelidade que ela tem junto àquela família ou mesmo a história, né, dos seus antepassados, né? E isso pode levar o quê? Pode levar a pessoa a um ciclo de autossabotagem, onde ela se sente presa em comportamentos que a mantêm longe do seu verdadeiro potencial, da sua própria essência. Então, é como se, no fundo, de forma inconsciente, ela se sentisse como se estivesse traindo alguém, como se tivesse um peso que eu não sei de onde vem. E isso, nas constelações, ela nos traz essa nova perspectiva de olhar para essa situação. E quando nós encontramos a origem e que a pessoa consegue, né, ter essa nova visão, é uma libertação mesmo da alma, né? É muito incrível. Dani Rojas, Danilo Avelar, quero convidar vocês a elaborar um pouquinho sobre como sair desse amor simbiótico para o amor de adulto. O que vocês podem contribuir? Dani e Danilo. Bom, Dani fala, quiser falar, fica à vontade aí, Dani. Já começou, pode seguir. Microfone, Danilo. Isso. Ouvindo sobre essa palavra culpa, me remeteu a uma constatação que eu acho bem interessante, que é assim, a culpa que atribuímos ao outro é uma compensação pela perda da inocência. Uma coisa que a gente vê muito assim com crianças, né? Por exemplo, lá os pais e os dois filhos, duas crianças lá. Aí um deixou o pão cair com a manteiga virada para baixo. Imediatamente a gente vê uma criança e fala assim: não fui eu, foi ele. Quer dizer, ele sabe que perde aquela inocência dele. A criança, tudo que ela precisa, ela quer se sentir amada, né? Que pertence. A gente mexe no pertencimento, que esse pertencimento é algo que é biológico, né? O vínculo de uma criança com uma mãe que já começa, quer dizer, antes do vínculo com a mãe é o vínculo com o sistema, né? Quando você entrou ali na vida, o primeiro vínculo é com o sistema, não é nem com a mãe nem com o pai, é com o sistema, puxa as cargas do sistema. Enfim, e aí, biologicamente, a criança, para sobreviver, ela já é orientada na direção da mãe total. Então, o pai só vai existir para a criança depois de um certo tempo mesmo, porque até então, até os 3 anos ali, é a mãe, A basicamente. culpa é da mãe, a culpa é da mãe. Então, quando você fala como cuidar, como tratar isso, né? Quando a gente fala com uma pessoa, quando a pessoa vem para uma constelação individual ou em grupo, quando ela pode se expor a essa situação através do posicionamento, né? E perceber como é essa projeção daquilo que ela não foi satisfeita na infância ou dessas transferências de culpa, terceirizações de culpa, né? E isso vai para a idade adulta, quer dizer, vai aparecer nos relacionamentos afetivos. Ainda estou esperando que aquela pessoa vá me reconhecer, vá me dar aquilo que Ficou minha faltando. mãe e o pai não me deu, né? As satisfações primárias não atendidas, né? Então, acho que a constelação, posso falar assim, pela minha experiência até, né, de lembrar quando eu entrei na Escola Imensa Vida, lá em 2012, e fui percebendo o movimento, quer dizer, se eu olho naquele momento, naquela época, e vejo hoje a percepção das minhas relações com meus pais, com a minha parceira naquela época, né?
e como que isso vai evoluindo, né, numa relação. Você percebe, olha, como eu estou agindo aqui como uma criança, né? Como aquelas frases assim, você começa, mas ela não me enxerga, ou ele não me enxerga, ele não me vê, né? Quer dizer, quem é que você está procurando ali? O olhar de quem que você ainda está buscando? É aquela criança que está dentro de cada um de nós que ainda está procurando aquele olhar que não teve da mãe. Porque a mãe não podia dar aquele olhar, né? Que ele não estava disponível, certamente não recebeu da própria mãe também, não é verdade? Eu acho que então a formação, né, fazer, tudo bem, ser constelado também muito bom, isso traz essa presença, mas fazer a formação, fazer o estudo disso, estar numa formação, é você ter a oportunidade de ir além nesse aspecto, né? De aprofundar ainda mais nesse aspecto do que simplesmente se expor a um trabalho de constelação. Sim. Olha, eu vou tomar o. Obrigada, Danilo. Eu vou tomar o gancho do Danilo, né? Porque o que eu vejo também na experiência que eu tenho como terapeuta e como consteladora é que antes mesmo de a pessoa decidir constelar, por exemplo, é bom se fazer a pergunta: eu quero adultecer? Eu quero sair do estado criança ou não? Porque justamente o que falou Danilo, às vezes a gente quer pertencer a ser criança ainda, né? A se manter nesse círculo de influência do núcleo familiar, né? Agora, para adultecer, a gente tem que pagar um preço. Então, será que a gente quer pagar esse preço? Essa é uma boa pergunta, né? Porque a gente pode ver dinâmicas que estão ocultas na constelação, mas o chamado tem que chegar do coração da gente, né? Isso a gente vê no campo e tudo. Agora, na formação, pessoalmente, graças à formação, eu adulteci, porque eu percebi que eu estava agarrada, assim, à minha criança, que se apresentava como Danilo falou, nos meus relacionamentos amorosos, na minha forma de trabalhar, enfim, em tudo, né? Então, além de estudar a constelação e de constelar, também existe um trabalho muito profundo pessoal de saber qual é esse preço a pagar e quero ser uma adulta dali, tomando só uma partezinha, pessoas que vêm com muitos problemas de relação com o dinheiro, por exemplo. Tem muitas pessoas que querem constelar isso. Agora, quem é que se desenvolve bem com o dinheiro? É um adulto. Uma criança não se desenvolve bem com o dinheiro porque uma criança não paga conta, por exemplo, não paga boleto. Então, adulto sim, adulto tem que negociar, adulto tem que pagar, adulto tem que assumir custos, perdas, administrar ganância, administrar dinheiro. Então, aí, novamente, a criança sai. E a pergunta vem de novo: quero sair da criança ou não? Né? Então, esta formação, além de nos formar para poder ver essas dinâmicas ocultas através da constelação, também faz um trabalho interior muito, muito profundo, que se não fosse feito, então nossa qualidade como consteladores e como consteladoras não seria a mesma. Sim, porque constelar não é repetir frases decoradas, Não, né? Constelar não não. tem nada a ver com isso, né? É, Ana Cristina, Roberta, abre o microfone. Conta um pouquinho para a gente como foi para vocês serem consteladoras, como foi para vocês terem feito o curso. Compartilha um pouquinho com a gente. Fazer o curso pela Imensa Vida faz a gente transformar, né? Porque além de todo o conhecimento adquirido,
esse conhecimento passa pelo viés do sentir. Então, sai do papel, sai do livro. E há o atravessamento através do corpo, através do sentir e do comportamento. Então, acontece as modificações, as transformações, as grandes transformações, né? E isso foi aprendido, né, vivenciado, sentido em cada módulo, em cada estudo, em cada professor. Uhum, E, então, é a escola para a vida, né? sim. Ana, Esse aprender que ganha um novo lugar, né? sim. Esse aprender que vai para quase um sinônimo de vida. Aprender igual viver, né? E neste movimento do estudo e do entendimento desta ferramenta terapêutica, é como se a gente fosse tendo a oportunidade de enxergar quem de fato a gente é, né? Porque a gente foi se transvestindo ao longo da vida, ao longo da infância, a gente foi botando roupagens para dar conta de limitações, de comparações, de dificuldade, né? E quando começa o movimento da formação, quando você se entrega para esse aprendizado novo, para aprender, é um movimento de tirar, não é um movimento de botar. É um movimento de tirar. E eu vou tirando coisas para poder enxergar o que tá, quem mesmo eu sou, o que está aí por baixo desta couraça que eu fui me vestindo para dar conta da vida. E aí a gente encontra a pérola, a preciosidade que é a essência de cada um, né? Onde cada um pode ser como ele é de fato, com a cara que ele veio. E isso é transformador, né? A gente poder se olhar no espelho e ficar feliz com aquilo que a gente vê. E ter a capacidade de olhar para as nossas belezas, não só para as nossas mazelas. Essa é a formação. Obrigado, Ana. Sandra, Mariana, hoje nós não vamos falar um pouquinho mais do medo. Acho que a gente já falou da, da culpa, mas todo medo vem do medo de morrer, de terminar, de ser surpreendido. Então, o medo vai produzir na gente uma contraforça de sobrevivência, e que vai ser acionada pelo o instinto mais profundo que nós temos, que é do primeiro cérebro, do cérebro reptiliano, que é eu tenho que sobreviver. É sim ou não. O cérebro antigo não tem fala, ele só tem o botão vermelho e o botão verde, ele só tem isso. Então, queridas amigas, como que a gente pode ver que o medo fica disfarçado, fica escondido dentro das nossas atitudes? O que que vocês poderiam dizer? Boa noite, gente Boa querida. noite. Boa Nós estamos aqui com 170 pessoas. Quanta honra conversar com todos vocês, né? Bacana. Estamos nós aqui junto com esse povo lindo aí e com esses parceiros. Mas, para vocês que estão chegando e que nunca ouviram falar de um cérebro reptiliano, Uhum. este cérebro ele faz parte da nossa estrutura, né? Então, nós aqui, nós temos uma estrutura que passa pelo cérebro reptiliano, pelo cérebro límbico, pelo cérebro neocórtex, e alguns sistemas, eles acabam arraigados dentro dessa imagem, dentro de uma estrutura de medo, de ameaça e de falta. E é aí que a gente fala que é um cérebro reptiliano que vai trazer informações de uma sobrevivência. Mas não fiquem muito preocupados, porque dentro desse cérebro reptiliano nós aprendemos também a sermos extremamente sedutores, porque nós precisamos sobreviver, né, Tarso? Mas o que que acontece? Toda essa estrutura, muitas vezes, ela vem
trazendo as informações do nosso próprio corpo, porque o nosso corpo, ele é a mais profunda manifestação da nossa consciência. Vocês sabiam disso? Que as dores, os sintomas, isso tudo vem para nós para trazer verdadeiras mensagens. E muitas vezes estamos arraigados lá nessas informações que são ocultas, informações que nós muitas vezes sentimos, mas não nomeamos. Então, quando nós nomeamos e entendemos, nós vamos dar lugar. E o medo é uma das manifestações mais antigas do ser humano, porque já pensou a gente, de repente, entrar dentro de um carro, sair a 500 por hora? Se não fosse o medo, nós não estaríamos aqui. Então, é tudo muito balanceado, né? Quando a gente fala de culpa, quando a gente fala de raiva, quando a gente fala de medo, quando a gente fala de ameaça e de falta, vamos entender que tudo isso vai ter um bom lugar. Porque tudo que é excluído, gente querida, volta com mais força para ser visto, para ser compreendido e para ser sentido. Então, a constelação, ela trata esse lugar com uma amorosidade, porque não tem julgamento, mas tem lugar. O cérebro reptiliano tem lugar, o medo tem lugar. E aí, quando eu consigo olhar para o medo e entender que este medo é do mesmo tamanho que eu e que ele está trazendo uma informação, ele tende a apaziguar-se, né? Ai, que trem Quando ele é bom! visto, quando ele é visto, ele pode encontrar o seu lugar, porque a gente encontrou o nosso lugar. É uma É isso simetria, aí, é uma simetria. Obrigado, é querida. isso aí. Mari, é possível a gente fazer uma vida sem medo ou é uma sombra que nunca vai separar da gente? Cadê a Mari? Estou aqui. Oba. Olha, oi, gente. É realmente uma grande honra estar aqui com vocês. E sempre me sinto muito honrada pela permissão da gente tocar nesses lugares tão sensíveis da nossa existência, quando a gente traz assuntos tão profundos. Se é possível viver sem medo, não sei. Eu não tenho essa resposta. Mas eu acho que a gente pode ser amigo do nosso medo. E quando nós temos o medo, ele não é a, ele, para mim, ele é o contrário do amor, né? O amor, ele tem essa, esse impulso, né? Que você falou do Big Bang, e de criar, de unir, de trazer e gerar algo novo. E o medo tem essa questão da repulsa, né? De repelir e separar. E é isso que ele vai moldando a gente a partir dessas experiências que vieram antes de nós, que nós estamos passando, a entender uma individualização de nós. E aí criar essa separação. Então, muito da sensação da falta de propósito, ela vem dessa ilusão de separação. Então, eu vou criando uma camada de proteção através do medo, da vergonha, da culpa, né? Impulsionados por esses sentimentos de contração que a Aisha colocou. E ela vai, e vou me esquecendo de quem eu vim para ser, mais ou menos assim. Eu até trouxe um amiguinho para simbolizar essa grande essência que nós somos e temos diversos atributos divinos quando nós viemos. Então, que são atributos que a gente mal consegue nomear, porque ele está ali no Big Bang. É uma coisa que a gente mal consegue dizer exatamente o que que é. Então, a gente está ali, cheio de atributos divinos, chegando inocentes ali na nossa vida e vindo abertos para essa experiência da vida, que é uma experiência de separação. A primeira coisa que a gente vivencia quando a gente, né, depois que saiu do útero, é uma separação, mas até antes, é uma separação. Isso é doloroso. E a partir do momento que a gente vai sentindo essas dores, nós vamos criando essas proteções. E é como se a gente colocasse aqui em cima, sabe? Aham. Essa proteção. Ai, fiquei com medo. Então eu sou. Isso ameaça a minha vida, então eu preciso ser controlado. Isso ameaça a minha vida, então eu preciso ser comportada, como disse a Cleide. Isso ameaça a minha existência, que alguém goste de mim, então eu preciso ser calada. E assim a gente vai trazendo diversos atributos que são
impostos a partir da nossa experiência, do nosso sistema, da necessidade de pertencer para sobreviver, e a gente vai criando essa camada de post-its amarelos que se sobrepõem aos post-its azuis dos nossos atributos divinos. Então, a partir da consciência, que é esse convite que nós estamos fazendo aqui, a gente às vezes nem consegue tirar totalmente esse post-it de cima do meu azul, mas talvez a gente consiga dar uma espiadinha. E aí eu não estou falando mais de se livrar do medo, porque talvez esse esforço seja um esforço neste momento em que a separação é tão real, tão profunda, tão arraigada em nós, seja um esforço hercúleo, né? Seja um esforço muito grande para ser feito. Só que nós temos grandes atributos e grandes recursos que podem nos ajudar a fazer esse movimento. E a gente tem esse convite hoje, né? Nós falamos bastante a respeito do que nos separa, do que faz com que nós nos esqueçamos de quem nós somos, nos separa do nosso propósito. Então, eu quero fazer um convite agora, se você me permite, Tarso, Por favor. para que a gente comece a reconectar com aquilo que nos aproxima, que são esses grandes atributos. Sabemos nomear o que nós tememos, sabemos nomear aquilo que nos causa culpa, sabemos nomear aquilo que nos causa vergonha e contração. E muitas vezes nós trazemos isso para nós por fidelidade. Então, eu sou uma procrastinadora, porque eu tenho vergonha daquilo que eu não consigo fazer, então eu atribuo para mim esse atributo de procrastinadora. Eu sou distraída, porque eu senti a culpa de ter quebrado alguma coisa na infância. Eu sou uma ameaça para a harmonia dessa casa, porque eu assumi ali um determinado papel na relação dos meus pais. E, além disso, por trás disso, há grandes atributos que nós estamos protegendo com esse medo, com essa culpa e com essa vergonha que são muito importantes para nós. Grandes recursos que nós temos. Grandes características e qualidades e forças e dádivas e dons. Exato. Que se a gente não para buscá-los e alimentá-los, a gente sucumbe à culpa, Então, à nós já vergonha. estamos falando da lição de casa para amanhã. A lição de casa para amanhã. Amanhã o dia é todo diferente. Não se preocupem que nada vai ser repetido, tá bom? Inclusive, nem vai dar tempo de passar a palavra para as queridas Leila, Dalva, Eliana Cleia, que estão presentes, e mais algum ainda que não tenha visto. A lição de casa para amanhã é a gente prospectar os nossos recursos. Então, nós podemos abrir o chat aqui embaixo, onde está escrito chat, e a gente pode publicar para todos um recurso que você sabe que você tem. Eu vou começar a puxar a lista. Eu acho que um recurso que eu tenho é que eu sou criativo. Isso me ajuda a superar, dar voltinha, não parar. O fato de ser criativo me ajuda. Então, esse é um recurso que eu tenho. Então, eu vou abrir aqui embaixo, vou colocar falar para todos e vou escrever lá, ser criativo. Agora, já tem aqui agilidade, já tem vários aqui. Então, esse é um recurso que a gente está prospectando nas águas conhecidas. A nossa lição de casa para amanhã é, além de escrever um, dois ou três recursos conhecidos das áreas que a gente conhece, eu gostaria que nós trabalhar. Esse é muito importante, que a gente localize um, dois ou três recursos que a gente não sabia que a gente tinha.
Então, nós temos que olhar não aonde já sabemos, nós temos que olhar aonde não conhecemos. Tem a piadinha do homem que estava fumando cachimbo e perdeu o cachimbo e estava procurando debaixo da luz. E o amigo falou: você está procurando cachimbo aqui? Você está fazendo aqui? Estou procurando cachimbo. Você perdeu aqui? Ele falou assim: não, eu perdi lá no escuro. Só que lá não dá para ver. Então eu vim aqui procurar aonde dá para ver. Então o que importa é trabalhar três. Um, dois ou três. Olha, um, dois ou três, a gente estava até brincando que sabe quando você chega na sorveteria e pede meia bola? É um. Ou então você pede uma bola, então é dois. Agora, para quem quer um duplo, duas bolas assim enormes nesse verão, então localize três. Três recursos conhecidos e três recursos não conhecidos. Tá bom? Cid, você consegue, por gentileza, ler a lista dos recursos conhecidos para ver se a gente se inspira, por gentileza? Consigo sentar, só um momento, só subir aqui um pouquinho. Tá bom. Eu tenho que achar aonde começou, mais ou menos, né? Isso. Aham. Vamos então. Vamos lá. Bom humor, Bom humor. Olha que recurso importante. fortaleza, agilidade, coragem, ser criativo, ser compreensiva, organizada, produtiva, estrategista, executor, organizada, proativa, positividade, comunicação, coragem, ser curiosa, falante, proativo, profundidade, coragem, flexibilidade, criatividade, prestativa, empatia, otimismo, paciente, sou curiosa, corajosa, organizada e gosto de ajudar, criativa, ser observadora, organizada, comunicativa e compreensiva, otimista, alegre, organizada, perceptiva, persistência e superação, paciência e compreensivo, resiliência, gosto de ficar comigo, amorosidade, dedicada, empático, criativa, corajosa e persistente, empreendedora, paciente e otimista, criativo, resiliente com amor, criativa e entusiasmada, sensível, sou criativa, calma, gosto de ajudar, criativa, persistente e responsável, sinto dificuldade com o desconhecido lugar, ser alegre, sou positiva, adaptável, criativa, amorosa e visionária, disciplinado, determinado, entusiasmo, corajosa, assertiva, confiabilidade, empatia, amorosidade, organizada, otimista, positiva, resiliente, amorosa, ouvinte, compreensiva e responsável, prestativa, disposta, receptiva, ajuda fora, alegre, otimista, disciplinada, motivadora e ativa, proativa, sensível, sou corajosa e proativa, Feliz, feliz, alegre. alegre, Tá bom. muito bom. Está repetindo. Vou fazer uma Sim. pergunta. Aline, boa noite. Aline, abre o seu microfone. Aline, você mesma, Aline. Oi, Aline. Sim, você mesma. Abre o microfone. Sim. Oi, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Em que cidade? Ué, tem mais de uma Aline? Tem, por isso que eu fiquei esperando. Qual que você está buscando aí? Ah, então, acho que. Qual a sua cidade, Aline? Desculpe. Eu sou de São Paulo. Tá. Vim convidada pela.
E que beleza, amiga da Cid. E Aline, qual é a Eu, sua. Tarso. Sim, Boa noite, tudo bem? boa noite. Que cidade você é, Aline 2? De Caxias do Sul. Ah, de Caxias do Sul. Então, vou fazer uma pergunta para vocês duas, as duas Alines. A Aline fez a formação com a Ana, sei, sim. Qual dessas qualidades que nós ouvimos chegar, qual das qualidades que nós ouvimos chegar, que mais tocou você, Aline, Aline e Aline? Qual foi a qualidade que mexeu com você quando você escutou? Foi a agilidade, a amorosidade e a flexibilidade. Você vai escolher um só. A amorosidade. Quem que escreveu Amorosidade? Quem escreveu Amorosidade? É só olhar. Eu? Eliana Cleia. Oi, Helena Cleia, por favor. Eu que Olhe para a amorosidade, por favor. É, é um prato cheio, é uma moda da casa, é uma receita moda da casa na vida da Eliana Cleia, é amorosidade. Isso eu garanto. Aline, qual foi a palavra que tocou você? Que tocou você? Comunicativa. Quem falou comunicativa? Deixa eu ver aqui que eu também não sei, mas me chamou a atenção quando a Cid leu. Isso. Vou pedir. Eu, Fala de novo eu para a gente localizar. Angel, coloquei comunicativo. Tá bom. Nós vamos. Pode tirar o Tarso e colocar só as Boa quatro. noite. Eu queria falar um pouquinho. Ok, só um minutinho. É? Pode repetir de novo quem foi que falou comunicativa? Angel. Angel. Abre a câmera então, Angel. Pede para ela levantar a mão. Levanta a mão, é mais fácil. Levanta a mão. Ah, a câmera fechou, peraí. Então, vamos fazendo aqui. Aline, olha para o amoroso Só. que representa essa pessoa. E vou pedir para que todos localizem uma qualidade que tocou você na leitura que a gente teve agora dessas qualidades. E eu quero que você diga para essa pessoa, quando escutei, você pode falar, Aline? Quando escutei amorosidade, algo vibrou em mim. Você pode dizer? Quando escutei amorosidade, algo vibrou em mim. Algo que eu precisava me aproximar mais. Algo que eu precisava me aproximar mais. Ter mais certeza. Ter mais certeza. Me entregar mais. Me entregar mais. Muito obrigado. Muito obrigada. Como é que a amorosidade sente quando ela fala isso? viva, viva, me sinto pulsante e feliz. Aline, olha para Enzel e diga para ela: quando você escreveu a palavra comunicativa, mexeu aqui dentro de mim. Pode falar? Abrir. microfone, Aline. Quando eu escutei a palavra que você escreveu, comunicativa,
Algo mexeu dentro de mim. Quando você escreveu a palavra comunicativa, algo aqui dentro de mim, algo aqui mexeu dentro de mim. Eu preciso me aproximar mais. Eu preciso me aproximar mais, Entender mais quem é você. entender mais quem é você, O que em mim bloqueia você? o que em mim bloqueia você, O que eu gostaria que todos me entendessem claramente. o que eu gostaria que todos entendessem claramente De mim. de mim, Entendessem de mim. Muito, entendessem de mim. muito obrigado. Muito obrigada. Hoje, Muito obrigada. hoje Hoje eu me sinto mais inteiro. Eu me sinto eu mais me sinto, eu me sinto mais inteira. Mais inteira. inteira. Eu me sinto mais inteira. Muito bom. Você percebe que nós não estamos fazendo uma ligação mental dessas duas Alines com esses recursos que elas estão descobrindo. Nós estamos fazendo um vínculo emocional, um vínculo Foi. por dentro e que organiza e que produz um movimento, que é de estar mais completo. Então eu pergunto, o propósito, a gente se aproxima dele quando está mais completo, mais inteiro, mais presente, ou o propósito se deixa aproximar quando a gente não está presente? Esse é um dos temas que nós temos pela semana do propósito. E já estamos terminando o nosso horário. Foi realmente uma honra receber todos vocês. Nós estamos hoje aqui. Olha, tanta gente querida. Teria que falar o nome de tantas pessoas. Mas vamos lembrar. Hoje nós trabalhamos o campo do eu. Amanhã nós vamos trabalhar fluxo, que é completamente diferente. Tudo diferente. Outra abordagem, outra apresentação, tudo coisa nova. Então, venha amanhã. E no terceiro dia vai também ser tudo diferente. Mas isso a gente vai ver amanhã. Hoje eu quero convidar vocês a trabalhar esses recursos, e agora nós vamos encerrar a gravação. Deixa eu já parar a gravação aqui.